Hoje nós vamos iniciar no livro Reuniões Mediúnicas essa temática nova, que é a psicografia, já alvo de alguns estudos que realizamos aqui sobre as apostilas de reuniões mediúnicas da Federação Espírita Brasileira. E essa obra que nós estamos estudando, Reuniões Mediúnicas, ela faz uma síntese de textos do Livro dos Médiuns, de livros de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós sempre iremos ver algum aspecto que já foi trabalhado antes, mas sob algum enfoque diferente. Vamos ver a introdução do nosso estudo extraído do Evangelho comentado por Emmanuel João. Capítulo 6, versículo 60. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos, não enganou a ninguém. Relativamente às dificuldades e obstáculos, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. E assim vamos aqui fazer algumas considerações desse texto para prepararmos o início da nossa reunião. Iniciando aqui, Emmanuel nos diz o seguinte: Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Emmanuel aqui nos chama a considerar que as bases, que aqui ele chama de plataforma, de todo o Evangelho do Cristo, é a realidade imortal relativa à vida espiritual. Toda a base do ensino do Cristo só se estrutura, só tem um alicerce na realidade da imortalidade da alma e das consequências disso para cada um de nós, espírito temporariamente encarnado. E aí ele diz: rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Rasgou os caminhos aqui, Emmanuel se refere à grande materialidade que envolvia as preocupações e os objetivos da humanidade, sobretudo na vinda do Cristo. Então foi necessário, a partir da revelação que ele nos trouxe, abrir caminhos em cima de pedras brutas, de consciências endurecidas, de espíritos que estavam precisando receber, através do ensino do Cristo, uma balançada, um despertar para outra linha de metas e objetivos, que aliás ainda se estende até os dias de hoje. E aqui Emmanuel continua dizendo: não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Diríamos, do mesmo modo que a doutrina espírita ela é muito clara e realista ao dizer que, sobretudo aqueles que sintonizam, que simpatizam com a doutrina espírita, que esse conhecimento, essa adesão religiosa, não vai tornar a pessoa imune de provas, dificuldades ou necessidades que ela tenha de passar. Essa mesma sinceridade que hoje em dia caracteriza o Espiritismo é a mesma que o Cristo utilizou. No mundo tereis provas, dificuldades, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na essência da proposta do Evangelho do Cristo, não é isenção de dificuldade para ninguém, como infelizmente a chamada igreja tecnológica tem utilizado, muitas vezes como se pudesse os argumentos evangélicos servir de trampolim
para conquistas e êxitos puramente materiais. Mas aqui ainda voltando ao que Emmanuel nos chama a considerar. É indispensável romper com as algemas da queda e assinar o pacto de redenção. Vamos aqui acrescentar alguma explicação a esses dois aspectos. O primeiro deles, é indispensável romper com as alianças da queda. E esse é um dos maiores problemas que nós temos. Porque por condicionamento e hábito de erros, de vícios e de crimes, normalmente nós não queremos romper com as alianças da queda, que estão dentro do psiquismo nosso, dentro dos condicionamentos que a gente traz desde outras encarnações. A gente se acostumou, ou se viciou a errar, a aderir a comportamentos de morte, como diz Paulo. E a questão toda só se complica mais ainda quando, mesmo agora, recebendo a luz do conhecimento espírita, nós ainda queremos manter as nossas adesões com as quedas, conflitos e erros do passado. E é por isso que Emmanuel diz de forma bem clara: é indispensável, não existe outro meio que não seja romper com as alianças da queda. E qual é o passo em seguida? E assinar o pacto da redenção. O que é esse pacto da redenção? O pacto da redenção, que é sinônimo de libertação, se refere ao compromisso que se deve assumir perante a libertação do Evangelho do Cristo. Então, é romper com as alianças da queda, estabelecendo toda aquela linha de esforço, de autoburilamento, de melhoramento íntimo de cada um de nós, e assinar, que é uma espécie assim de dar um testemunho do pacto de libertação ao qual agora nós resolvemos aderir. Concluindo, é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Claro, desde que nós o queiramos, porque ao longo de diversas encarnações, desde a vinda do Cristo à Terra entre nós ainda não resolvermos de forma profunda aderir à luz que o Evangelho projeta em nossa vida. Porque essa adesão da luz, ela tem vários aspectos, entre os quais o mais evidente é ter atitude e comportamento íntimo ou pessoal em harmonia com aquele que a gente mantém na sociedade. Isso significa, entre outras coisas, estar trilhando um caminho de luz, onde a gente não tem atitude nem atos que achamos condenáveis se eles fossem de público, enquanto que a gente mantém na intimidade. Então, seguir os caminhos daquele que é a luz de nossa vida tem a ver com querermos ter vida, atitude e comportamento às claras, de forma a assumir uma nova postura espiritual perante a nossa vida. Vamos então entrar no nosso tema de hoje, a psicografia, que é um assunto, como havíamos dito, objeto de inúmeras análises e, sobretudo, no livro dos médiuns, que é o livro básico ainda e fundamental para todos nós que, de um modo ou de outro, despertamos para o Espiritismo e para um compromisso com a mediunidade, mesmo que não seja ainda uma mediunidade praticada em reuniões regulares no centro espírita, mas o conhecimento da doutrina espírita, que é muito claro
de que todos nós temos intercâmbio psíquico, mediúnico, ou em termos de inspiração, de intuição, mas que de algum modo todos nós interagimos constantemente com o mundo dos espíritos. E por isso a mediunidade é assunto de interesse para todos nós. Vamos ver aqui o primeiro slide. Nos capítulos 15, 16 e 19 do Livro dos Médiuns, o codificador aborda os princípios básicos do funcionamento dessa faculdade nos chamados médiuns escreventes, nos quais o codificador aborda os princípios básicos do funcionamento dessa faculdade, os chamados médiuns escreventes. Então, são vários itens e tópicos que no Livro dos Médiuns é aprofundado a questão da psicografia. Então, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 19, todos eles estarão tratando desse assunto, que, dentre os aspectos de prática e de vivência da mediunidade, é considerado o mais importante. Inclusive, o testemunho maior que nós temos disso foi o próprio trabalho de Francisco Cândido Xavier. Em termos de mediunidade, Chico Xavier tinha todas as possibilidades e sensibilidades mediúnicas relatadas no Livro dos Médiuns. No entanto, de todas elas, aqui Emmanuel chamou a atenção de Chico como prioritária, era a mediunidade da psicografia, a da publicação dos livros que hoje tem sido alvo de estudos nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Porque, por exemplo, os livros do espírito André Luiz têm sido objeto de pesquisas científicas e médicas atualmente. No Brasil, se criou em diversos estados, ou na maioria de todos eles, as AMES, as chamadas Associações Médicas Espíritas. E diversos pesquisadores e médicos têm se desdobrado em cima dos livros de André Luiz, constatando cada vez mais a veracidade das informações, a atualidade delas e, em grande parte, verdadeiros cumprimentos de profecias do que hoje a ciência médica tem constatado e que já estava nos livros de André Luiz, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Sobretudo, dois livros que se destacam pelo grande teor científico, que é Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Aliás, são as duas obras consideradas por grande parte dos espíritas como sendo de maior dificuldade de entendimento, face à quantidade de termos técnicos, médicos, científicos que essas obras têm. Mas, como eu havia dito, a psicografia merece um destaque dentre todas as possibilidades mediúnicas que se tenha, porque é através dela que os registros ganham o caráter de perpetuidade, de mesmo como aconteceu com Chico e outros médiuns, voltarem para o plano espiritual e deixarem um patrimônio de revelações que continuam servindo para as encarnações futuras na Terra. Vamos então agora iniciar
através dos médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escrevem. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então está na página 116 do livro Reuniões Mediúnicas. Boa noite. Vamos aqui fazer algumas observações. Então, médium escrevente mecânico, ou de psicografia mecânica, ele tem, como aqui é colocado, um impulso involuntário na sua mão. Como é isso desse impulso involuntário? É involuntário porque ele não exerce a vontade para impulsionar a mão. Na mediunidade psicográfica mecânica, uma força impulsiona e guia a mão do médium. E depois diz, e que nenhuma consciência tem do que escrevem. Então, tem dois aspectos aqui. O médium escrevente mecânico. Primeiro, o impulso de início para a escrita é involuntário com sua mão. O segundo aspecto, não ter consciência nenhuma do que está escrevendo. Nós iremos ver ao longo do estudo dessa noite as variantes que tem dentro dessas possibilidades. E continua, é preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Novamente, nós temos, na experiência do médium Francisco Cândido Xavier, inúmeras vezes, a evidência bem clara dessa constatação de mediunidade. Sobretudo no trabalho que ele teve de parceria durante vários anos com outro médium chamado Valdo Vieira. Valdo Vieira, houve uma época em que morava em Uberaba, já era espírita, era médium, e Chico morava em Pedro Leopoldo. E vejam, Pedro Leopoldo para Uberaba, distância superior a 500 quilômetros, mais ou menos como daqui em Petrolina. E houveram algumas obras que Emmanuel e André Luiz, por afinidade a esses dois médios naquela época, dividiam a mesma obra em psicografias alternadas. Agora alternadas no mesmo livro. Aí nós iremos ter livros como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, dentre outros que Chico, por exemplo, recebia os capítulos pares e Valdo Vieira recebia os capítulos ímpares. E eles não eram avisados sobre isso. E durante a psicografia, eles não estavam entendendo o andar do livro, porque o livro estava cheio de hiatos, né? Principalmente aquele livro Sexo e Destino, que é um livro romanceado, ficava sem entender mesmo a história. Depois que esses livros foram concluídas as psicografias, é que eles foram avisados de que o outro médium tinha recebido os capítulos que precisariam ser juntados. Aí é quando se dá a evidência mais relevante da mediunidade
escrevente mecânica, porque eles não tinham nem noção de como estava a história, porque a história estava toda intercalada. E só entenderam quando depois juntaram os capítulos. Então é preciosa essa faculdade. Ela também se dá muito em espécie de mediunidades, até aquela chamada especular, que alguns médiuns, eu só tenho o mesmo conhecimento dessa mediunidade que ocorreu algumas vezes com o Divaldo Franco, que é escrever a mensagem invertida, de tal forma que só se consegue ler quando a mensagem é refletida em um espelho. Então isso é de um grau, em termos mecânicos, aprofundados, porque essas mensagens foram psicografadas rapidamente. E se nós formos tentar escrever uma palavra de trás para frente, a gente tem a maior dificuldade. Imagine uma mensagem rapidamente. Continuando, esses médiuns só tomam conhecimento daquilo que escreveram depois que todo o texto está concluído. Apesar de o processo ser involuntário, o conteúdo passa pela sua mente, como acontece com todos os fenômenos de efeitos intelectuais, mas sem a sua consciência. Então aqui é especificado um detalhe que só mais adiante nós iremos entender, porque os espíritos evidenciaram essa explicação. Que a explicação é a seguinte: a de que para psicografar o livro, mesmo o médium mecânico, sem ter noção do que está escrevendo, mas mesmo assim, para que os espíritos facultem a escrita, é preciso utilizar da energia mental e das construções mentais do médium, que durante a escrita não tem consciência, mas os espíritos que estão se comunicando através do médium têm e estão utilizando as energias do psiquismo do médium. Como diz aqui no início, os médiuns só tomam conhecimento daquilo que escreveram depois que todo o texto está concluído. Então, terminou o texto, quando o médium vai ler o texto, é que ele tem consciência do que ele escreveu. Antes disso, ele não sabe o que ele escreveu. Há um outro caso, na literatura espírita, muito interessante sobre isso, que é o de também com Francisco Cândido Xavier, que é uma mensagem, inclusive relatada em um livro de psicografia de Humberto de Campos, chamado Novas Mensagens. Então, no livro Novas Mensagens, tem um relato da psicografia que Chico fez em Belo Horizonte, quando Menotti Del Pic, que era um escritor da literatura brasileira, muito amigo de Humberto de Campos, ao ter tido conhecimento de que Humberto de Campos, desencarnado, estava agora escrevendo crônicas pela mediunidade de Chico, ele não acreditou. Apesar de que o Menotti Del Pic, ele era um pesquisador literário e ele conhecia exatamente o estilo de escrever de Humberto de Campos.
de tradicional família católica, ele duvidava piamente que os defuntos pudessem voltar a escrever e mandar mensagem para os espíritos encarnados, para os vivos, como ele chama. E ele foi lá em Uberaba para tentar ver se falava, em Uberaba não, em Belo Horizonte, para ver se tentava falar e tirar umas dúvidas com o Chico Xavier. Quando ele chegou lá em Belo Horizonte, através de um grupo de espíritas que tinha em Belo Horizonte, por coincidência, nesse dia, Chico estava resolvendo as questões na cidade, na capital, já que Chico, na época, morava em Pedro Leopoldo, que é perto de Belo Horizonte. Já Pedro Leopoldo é uma distância de 50 quilômetros de Belo Horizonte, daqui em Gravatar. E aí, os espíritos falaram com Chico, e Chico, através do seu guia espiritual Emmanuel, disse que podia tentar escrever uma mensagem para o Menotti Del Pique, de Humberto de Campos. E improvisa uma reunião mediúnica lá com Chico e o Menotti Del Pique. E aí relata nesse livro Novas Mensagens que pega um maço de folhas brancas, Menotti Del Pique, para evitar qualquer espécie de fraude, porque ele duvidava que aquilo fosse verdade. Pediram para ele rubricar as folhas em branco. Ele viu as folhas em branco e rubricou. Entregaram as folhas a Chico. E o Menotti Del Pique relata também, tem esse relato dele no livro, que quando Chico começou a escrever, ele escreveu numa velocidade essas folhas, que ele diz assim que nem um escritor de cartório acompanhava a rapidez com que Chico escreveu a mensagem. E as folhas, umas 20 folhas que rapidamente ele escreveu. Depois de escrita, aí foi entregue as folhas para o Menotti Del Pique. Ele não podia dizer que era fraude, nada, porque as folhas estavam rubricadas por ele. E aí, quando ele pega as folhas, Humberto de Campos começa escrevendo, dizendo o seguinte: para eu falar seu coração, meu amigo, não precisava você rubricar as folhas, não. E aí faz uma mensagem no estilo dele, que Menotti Del Pique, quando lê, diz: é Humberto puro. Ele tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma, que era um estilo na mediunidade profundamente mecânica de Chico, constatando ali que quem estava ali escrevendo invisivelmente era Humberto de Campos. Então esse relato está no livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos. Bom, continuamos. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem. São os mais comuns. A mão do médium se move automaticamente, mas, ao mesmo tempo em que o espírito escreve, tudo passa pela mente do médium, que tem plena consciência do que está sendo grafado. Isso está na página 117 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, esse é o segundo tipo, né? O primeiro a gente viu médiuns mecânicos, agora são semimecânicos. E a diferença de um para o outro é que nesse, o primeiro aspecto é igual ao do outro. A mão se move
involuntariamente. Ou seja, para o início da escrita há um impulso que não vem do médium. Mas depois, quando ele começa a escrever, ele tem consciência do que está sendo escrito. Das palavras ou das frases. E esse tipo são os mais comuns. Pelo menos no relato da época em que o Livro dos Médiuns foi escrito, possivelmente ainda nos dias de hoje. Há muitos médiuns psicográficos semimecânicos. Vejam, o impulso é involuntário, mas as frases que o médium tem consciência, elas vão surgindo na mente dele sem que passe de forma intencional a construção das frases pelo médium. Porque aí isso vai ser outro tipo de mediunidade que a gente vai ver adiante. Nesse, o médium ele não trabalha intelectualmente no que está sendo escrito, mas ele sabe o que está sendo escrito, na hora em que escreve. Tudo passa pela mente do médium, que tem plena consciência do que está sendo grafado. Aí a gente vai para o terceiro tipo, que é ainda na área da psicografia, médiuns intuitivos. Aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados, em que estes últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido. Então, no médium mecânico, a condução é involuntária, ele não tem a menor ideia do que é escrito. No médium semimecânico, a condução da mão é involuntária, mas ele tem noção do que está escrevendo. No médium intuitivo, primeiro, a mão é conduzida voluntariamente. É ele que vai pegar no lápis e vai escrever. E é ele que está tomando esse movimento. E o segundo aspecto é de que o médium intuitivo, ele também recebe do espírito aquilo que vai escrever no seu pensamento. Ele não é aquele que está acompanhando e está escrevendo ao mesmo tempo. Ele recebe, pode até inclusive criticar a ideia que está ali vindo na mente, dizer, não é exatamente assim que é certo, eu vou escrever assim. Então, esse aspecto, aqui é citada uma diferença que também é importante. Diferem dos médiuns inspirados, em que esses últimos não precisam escrever. Porque médiuns inspirados somos todos nós. E muitas vezes, em momentos em que não estamos escrevendo. O médium inspirado, ele pode escrever, mas muitas vezes ele não está escrevendo e ele é inspirado. Ainda tem uma explicação aqui. É possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e da capacidade do médium. E mesmo assim ser o médium intuitivo. O pensamento, o que ele está escrevendo, pode ir além da capacidade intelectual dele. Porque não deixa de estar vendo ali um fenômeno mediúnico. Ainda tem uma explicação. Diferentemente do mecânico, no qual o pensamento acontece depois da escrita, o psicográfico intuitivo é aquele que recebe pela intuição aquilo que vai ser escrito. Enquanto o médium intuitivo, o pensamento precede a escrita,
no semimecânico, o pensamento acontece durante a escrita. E no mecânico, só depois, quando ele lê o que está escrito. Então, vamos tentar aqui lembrar a síntese desses três aspectos. O primeiro deles, a diferença maior, que é o mecânico, porque ele, além de ter um impulso involuntário, ele não sabe o que está escrevendo, só tem conhecimento quando ele lê o que escreveu. Já no semimecânico, ele tem um impulso involuntário, mas ele acompanha o que está sendo dito, frase ou palavras do que está sendo dito, ele acompanha. Já no médio intuitivo, antes mesmo de escrever, primeiro o impulso é ele que toma para escrever. E depois, antes de escrever, o pensamento chega na mente dele e ele pode criticar, alterar ou não. É caracterizado como mediunidade intuitiva, porque muitas vezes a ideia que lhe vem é superior à sua capacidade intelectual habitual. Ele pode estar escrevendo algo que, se não estivesse com a mediunidade intuitiva, ele não teria condições de escrever. Pois não, Roseli? Mas assim, digamos que uma pessoa que tenha um conhecimento espírita, que já tem estudado, já tem lido, ele não pode sofrer a interferência de um animismo e escrever alguma coisa que, entre aspas, possa parecer algo. É como identificar que é o intuitivo ou é o inspiração e que não, na verdade, não é. Inclusive a gente vai ver, essa pergunta tem a ver com o slide que vem em seguida, porque a gente ainda vai ver médium inspirado. Então veja, os três aspectos da mediunidade psicográfica é mecânico, semimecânico e intuitivo. Agora existe uma característica que não está no quadro da mediunidade psicográfica, que é o médium inspirado, que nós vamos ver agora em seguida. E aí vai ter a explicação exata do que tu indagou. Então, fechando esse slide, o médium intuitivo, o pensamento precede a escrita. No semimecânico, o pensamento acontece durante a escrita. Então, se qualquer um de nós, no exercício da prática mediúnica, vai tendo a exata noção do que nós estamos aqui trabalhando, ele, pelo menos até aqui, em termos de mediunidade intuitiva, ele sabe que o fenômeno pode estar ocorrendo e não ser de maneira nenhuma reflexo anímico dele. É uma mediunidade, é um fenômeno de interferência de outra mente em termos dimensionais junto ao médium. Até aqui. Agora nós vamos ver médiuns inspirados. Todo aquele que recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. E aqui eu já vou antecipar um esclarecimento a mais do que Roseli perguntou, que era sobre a tal situação que vem do chamado animismo. Porque no animismo, que na verdade tem até um livro na literatura espírita que é muito recomendado para se tirar todas as dúvidas sobre isso. É um livro chamado Animismo e Espiritismo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, a questão toda da chamada comunicação anímica
que é proveniente do próprio espírito do médium, em parte não há risco nenhum, pelo fato de que, do mesmo modo que nós temos como individualidade mais íntima o nosso espírito, portador de uma série de conhecimentos e de experiências, boa parte deles amortecidos pelo nosso inconsciente, mas, sem dúvida nenhuma, experiências, se algumas de desequilíbrio, mas algumas de êxitos, trazem um nível de conhecimento que está ali amortecido, mas que é importante. Tão importante como a trazida por um espírito desencarnado através do fenômeno mediúnico. O problema todo é que se criou, e ainda existe, infelizmente, no meio espírita, muita má informação em torno do animismo, como se uma comunicação anímica fosse uma comunicação mentirosa ou falsa. E a comunicação anímica, ela nem é mentirosa e nem é falsa. E pode trazer um conteúdo importante pelo psiquismo profundo do médium. É um ensino, é uma mensagem que veio do inconsciente do médium. Mas não é porque veio do inconsciente do médium que deixa de ser importante. É preciso analisar o teor, como, aliás, todas as comunicações mediúnicas têm que ser analisado o teor. O que é que quer dizer? O que é que está por trás das ideias? Do mesmo modo como ocorre na comunicação anímica. O que muita gente, às vezes, confunde é que uma coisa é mistificação, outra coisa é animismo. Porque já uma mistificação, que é uma comunicação mentirosa, fraudulenta, para enganar, essa normalmente ocorre fora do meio espírita, onde se usa a mediunidade para ganhar dinheiro ou para se promover. Então, fora da prática mediúnica na casa espírita, ocorre o misticismo muitas vezes e a fraude mediúnica, onde alguém diz que está recebendo o espírito de fulano e não é, é o espírito dele mesmo. E nesse caso, a frequência dessa possibilidade é compreensível, porque ninguém, normalmente, em relativo equilíbrio mental, ninguém mente sem ter objetivos. Se a prática mediúnica no centro espírita não tem objetivo de pagamento, nem de promoção, nem de destaque, por que é que o médium espírita evangelizado vai mentir ou fraudar? Só se ele estiver doido. Entre aspas. Eu digo assim brincando, porque aí seria um desequilíbrio mental. Porque, poxa, você conhece, né, o Evangelho, você conhece o Espiritismo, você está numa prática mediúnica e você resolve mentir a respeito da comunicação intencionalmente, o que é que está se passando? No mínimo, claro, há um processo de envolvimento obsessivo e por aí afora, grande. Né? Não vai ser em relativo equilíbrio evangélico e psíquico que a pessoa vai mentir ou fraudar sem ter nenhum propósito. Porque ele vai querer enganar quem? Os outros médios? O doutrinador? Porque a reunião é feita num ambiente, nas casas espíritas, num ambiente a portas fechadas e aonde não há benefício nenhum em termos materiais para aqueles que trabalham ali dentro. Agora, fora do âmbito espírita, muita gente, inclusive portadora de sensibilidade mediúnica, pode usar a mediunidade para fraudar e para enganar. Como até aquele caso típico do filme Ghost, onde tem aquela médium, né? Ela era médium e nem sabia, e fraudava as comunicações, até que ela deu campo à comunicação, né? E tal, que houve o desenrolar lá do filme.
Pois não, Rosalie. Eu frequentei uma casa espírita aqui em Caruaru que tinha uma médica que se dizia médica, que ela, depois de muitos anos, a gente descobriu que ela também a personalidade se possuía. Até cirurgia mediúnica eu participei, ela fez fazendo, e outra pessoa também dizendo que estava fazendo a cirurgia. Nesse caso ainda é positivo, porque aparentemente ela deu as comunicações e trabalhou julgando que era um espírito que estava se comunicando por ela. Se depois, em termos de sensibilidade, ela percebeu que era do inconsciente dela, não deixou de ter méritos para o trabalho que ela fez. Mas a fraude mesmo, ela só se caracteriza pela consciência de mentir que a pessoa está exercendo. Porque está com a consciência de mentir e fraudar numa reunião mediúnica, está com um problema sério. Porque não há respaldo material nenhum. E está querendo enganar quem? A si próprio. Agora, fora da reunião mediúnica, sabemos que isso ocorre. Então, mesmo alguém, como esse caso que você citou, tempo depois ela vem a perceber ou ter a noção de que, poxa, poderia ser meu próprio espírito. Mas a gente sabe, né, que durante a reunião mediúnica, mesmo certas comunicações anímicas são utilizadas como terapia para ajuda a espíritos necessitados. Porque o trabalho mediúnico, ele tem até uma certa analogia com o trabalho, por exemplo, que ocorre no AA, nos Alcoólatras Anônimos. Em parte. Por que eu digo isso? Porque nos Alcoólatras Anônimos, pessoas que ainda podem estar com o vício de beber, mas prestam depoimentos da experiência deles e do que eles estão fazendo agora. Aquele depoimento deles serve muitas vezes de alerta e de tratamento para os outros que estão só ouvindo. Na comunicação anímica, na reunião mediúnica no centro espírita, mesmo sendo o próprio espírito do médium, mesmo que o doutrinador converse com o espírito do médium como se fosse um espírito desencarnado, mesmo assim, espíritos que são trazidos para o ambiente estão sendo ajudados pelo diálogo que está havendo ali, pelos esclarecimentos que estão sendo dados, à semelhança do que ocorre na reunião do AA. Então, nesse lado, o animismo não há receio nenhum na prática mediúnica, porque ele pode e deve ser visto como uma atividade espiritual construtiva. E muitas vezes, naquele momento em que o médium, num certo estado de transe ou de consciência alterada, ele dá uma comunicação anímica, ali está havendo um benefício, muitas vezes, enorme para o próprio médium. Porque é possível que certas personalidades mal resolvidas do passado do médium, ao ser externada durante a reunião mediúnica, faz uma verdadeira catarse ou limpeza do psiquismo do médium em relação àquilo que ele viveu no passado. E que ali, na medida que ele vai colocando para fora aquela experiência, ele tem um alívio íntimo, profundo. E resolve alguma coisa intricada que estava no psiquismo dele. Vejam que coisa. Até nesse aspecto, o fenômeno anímico é positivo. Porque o médium depois pode, após ele ter falado isso, que inclusive, lembrando o fato que Rosalie citou, essa pessoa pode ter tido, sem que ela nem o saiba, benefícios nas comunicações que depois ela veio entender que seriam anímicas. Porque mesmo ali estava havendo um reequilíbrio do psiquismo do médium. Continuemos. Então aqui
formam uma variedade da mediunidade intuitiva. Vejam só, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta aí é muito menos sensível. Quando diz que forma uma variedade da mediunidade intuitiva, porque o médium inspirado ele pode escrever aquilo que lhe está sendo inspirado. Nesse momento ele é uma variedade do médium intuitivo, porque o médium intuitivo se caracteriza pela escrita. Popularmente se caracterizou muito a aplicação do termo intuição de uma forma que não se aplica a esse contexto do livro dos médiuns. Porque é como a gente dizer, eita, eu tive uma intuição. Não, você teve uma inspiração. Do ponto de vista do livro dos médiuns, seria intuição se você fosse escrever. No mínimo. Se você não escreveu, você teve uma inspiração. Não foi uma intuição. Porque no termo intuição é ligado, relacionado com a mediunidade psicográfica. E não contém apenas recebido uma ideia. Então, quando se recebe uma ideia, que é o médium inspirado, e se escreve, ele é uma variedade do médium intuitivo, porque ele escreveu. Agora, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta aí é muito mais sensível. É muito menos sensível, ou seja, é mais difícil do médium perceber que aquilo veio de um espírito. Mais facilmente ele vai achar que veio da mente dele e não de um espírito. É aquela situação. A pessoa passa por um lugar diversas vezes. E quando passou por aquele lugar diversas vezes, ele nunca se lembrou daquele parente ou amigo desencarnado. Certo dia ele passa e observa um detalhe numa das casas ou do caminho que liga aquele espírito. E aí ele diz, eita, fulano, hein? Eu já tive numa casa como essa com ele. Veja, a pessoa passou diversas vezes ali, nunca vinha aquele pensamento. Aquilo estava fora do contexto. No dia que ele passa e encontra um traço ou alguma coisa que conecta com aquele espírito desencarnado, normalmente é porque o desencarnado está perto. A intuição, né, no caso, que aqui, como nós estamos vendo, é uma inspiração, se não escrever, é só uma inspiração, é provocativa. E muita gente tem isso e nunca acha que é o desencarnado. Vai achar sempre que é o pensamento dele. Mas não passou por ali diversas vezes e nunca se lembrava de nada daquilo relacionado à pessoa. Por que é que agora lembrou? Houve alguma coisa a mais. E a coisa a mais foi espiritual. Mas aí é preciso ter um certo nível de conhecimento e de sensibilidade já para saber distinguir. Como agora nós aqui estamos participando, já estamos mais esclarecidos, da outra vez que ocorrer vai vir logo na cabeça de vocês. Será que fulano não está aqui? Porque antes, quando não se tinha essa ideia, se atribuía muito a ser só uma criação da mente. Mas quando a gente vai armazenando mais esclarecimento, a gente se torna mais apto a selecionar. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, no aspecto da inspiração, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Literalmente, isso está no livro dos Médiuns,
no item 182. Então, vejam como a coisa é colocada de forma muito bem clara. É devido à mediunidade de inspiração que todos são médiuns. Porque normalmente há, em inúmeras circunstâncias da vida, a ajuda de espíritos familiares, protetores, anjos da guarda, e a pessoa, ao receber aquela inspiração, ela está sendo médium. Também se pode incluir esta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e alocução. A locução aqui é a respeito de falar, de se pronunciar. Então, aí também está a característica dos médiuns inspirados. Ocorre muitas vezes, inclusive, durante as palestras espíritas, ou quando a pessoa tem uma ideia que normalmente ela não teria condições de ter, não. E essa ideia vem espontaneamente. Relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e alocução. Estamos próximos de terminar. Esta é uma subcategoria dos médiuns intuitivos na qual se torna ainda mais difícil separar o pensamento dos espíritos daqueles oriundos do próprio médium. Ao final de contas, essa identificação, seja na intuição, seja como na inspiração, tem pouca relevância, sendo mais importante o teor da comunicação. Vejam a que ponto se chega. Na verdade, normalmente, o cuidado maior nosso é sobre a qualidade e a característica da ideia que nos vem à mente. Porque é nessa seleção que nós temos que ter muito cuidado. Saber se realmente foi inspirada, se veio do nosso espírito mesmo ou não, ainda é segundo plano. A questão é o que é que essa ideia quer me sugerir. O que é que esse pensamento está me indicando. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Isso é uma comunicação do Espírito Erásto, que está no Livro dos Médiuns, item 225, sobre as características que esse grupo de faculdade mediúnica que nós analisamos hoje é colocado em destaque. Então, o que ele diz aqui é que, olha, não importa exatamente a natureza. Nós nos comunicamos com vocês como nos comunicamos entre nós. Da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. E aqui vai ser o último slide de hoje. Quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações dele, de preferência nos serviços. Aqui tem dois pontos muito importantes
para nós destacarmos agora. Primeiro, o fato de que, em qualquer tipo de mediunidade, os espíritos se comunicam com o material que encontram no psiquismo do médium. Esse material é proveniente das vidas passadas e da vida atual. Então, para que um espírito, por exemplo, na chamada mediunidade de xenogrossia, de falar ou escrever em outra língua através do médium, o espírito desencarnado, para realizar, precisa encontrar registros daquela língua no psiquismo do médium, ou nessa vida ou em vidas anteriores. Por isso é que nós somos tão incentivados a ampliar ao máximo os nossos estudos e conhecimentos, para, através da mediunidade, oferecer maior campo de atuação para os espíritos benfeitores que queiram se comunicar através de nós. Porque, para que nós tenhamos a assistência e a comunicação de espíritos elevados, principalmente na área da psicografia, precisamos ao máximo ampliar a nossa mente em termos de esclarecimento, de estudo, de leituras, para que de uma forma muito rica os elementos de informação estejam à disposição dos espíritos na nossa mente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é de que esse fato, na realidade, facilita a comunicação. Faz com que o espírito escreva de forma mais à vontade. Eu me lembro, lendo um livro de Carlos Bacelli sobre a biografia de Chico Xavier, que em certa oportunidade, quando Bacelli trabalhava com Chico lá em Uberaba, ele trabalhou com Chico mais de 20 anos em reuniões mediúnicas. Em certo período, ele inclusive teve vários livros de parceria com Chico, vários livros de mensagens principalmente. Alguns inclusive ainda editados e publicados hoje. Mas em certa ocasião, Bacelli conta que determinado espírito, chamado de Eurípides Formiga, que no movimento lá de Minas tinha sido poeta, ele estava querendo escrever uma mensagem, umas poesias através de Bacelli, e estava tendo muita dificuldade, porque não encontrava, encontrava muita dificuldade para reproduzir a mensagem em termos poéticos, em rimas, por Bacelli. E a orientação que Bacelli recebeu de Chico foi: procure livro de poesia e de rima e vá ler. E ele disse que fez, para que depois esse espírito pudesse escrever através dele. Porque senão o espírito tinha dificuldade em criar as rimas que seriam adequadas à mensagem dele. Então a gente vê nesse fato de como a ampliação de conhecimentos, de leituras, possibilita mais o trabalho da psicografia. Nós vamos para a prece, já passamos um pouco o horário, e vamos novamente pedir a nossa irmã Lindaci para fazer a prece de encerramento para nós.